vocês? Estamos aqui em mais uma aula de ensino religioso, a nossa aula do dia 29 de julho. Então, vamos lá. Hoje nós vamos estudar, dar continuidade à mensagem que a tradição religiosa do Candomblé, ela traz aí para nós, seres humanos. Antes que eu comece a falar um pouco sobre o Candomblé, que eu possa dar continuidade ao que nós estudamos aí anteriormente, é preciso que nós saibamos que nós, brasileiros, nós carregamos aí como uma herança, né, cultural, política, econômica dos africanos. Por que nós trazemos essa herança dos africanos? Sabemos que no período da colonização brasileira houve uma grande entrada deles em território brasileiro. E o que eles vieram fazer em território brasileiro? Nesse momento, no período da colonização, o tipo de mão de obra que existia era mão de obra escrava indígena, onde essa mão de obra ela foi aos poucos sendo substituída pela mão de obra escrava africana. Lembrando que a religião que predominava nesse período em território brasileiro, que inclusive era religião oficial, era o cristianismo, não é mesmo? E como é que, no caso, os africanos, eles vinham a professar a sua fé, a realizar essa comunicação com Deus? Antes que eu comece a falar sobre isso, primeiramente, eu quero que vocês tenham como exemplo, eu vou dar um exemplo, né? Poderia dar de outra religião, mas eu vou já falando aí no período da colonização do território brasileiro, que a religião oficial era o cristianismo. Nesse período, a religião que predominava era a católica, né? A católica aí do cristianismo, né? E essa comunicação com Deus, né, o local sagrado aí dos cristãos, né, católicos, era o quê? Era a igreja, né? A igreja onde eram realizadas aí as missas, né? Era o local onde as pessoas elas professam a sua fé, onde elas frequentam para poder, né, ter aí a sua devoção com Deus. E dentro do Candomblé, qual é o lugar físico para eles que é sagrado? É o terreiro, né? O espaço físico do Candomblé é o terreiro. Professora, e o que acontece nesse terreiro? Nesse terreiro, eles são embalados, né, pela musicalidade, por músicas, inclusive eles tocam até alguns instrumentos, né, como o instrumento do tambor, onde esse tambor, o som que sai dele é tido como o quê? É tido como a voz aí dos deuses, certo? Dentro do Candomblé, nós temos os orixás. Afinal, vocês sabem o que é um orixá? Se não sabem, vou dizer agora para vocês. Orixás é uma espécie de entidades, onde essas entidades, elas são comandadas por quem? Por divindades. Elas são comandadas por deuses, que inclusive essas divindades, né, elas podem ter aí relacionados à relação a quê? A relação a superpoderes
ou também podem se relacionar com alguns elementos da nossa natureza. Tá certo, galerinha? Então, lembrando que hoje nós estudamos o quê? Nós estudamos aí o candomblé, né? Nós vimos o local sagrado do candomblé, que era o quê? Que era o terreiro. Vimos, né, que nós temos muitas contribuições dos africanos aqui em território brasileiro, com sua chegada no período da colonização brasileira. E nós vimos essa figura de quem? Dos orixás, que inclusive, galerinha, vocês sabiam que muitos artistas como Gabriel Garcia Marques, como Jorge Amado, né, eles retrataram em suas obras um pouco aí sobre o candomblé, né? E esses orixás, né, com esses superpoderes, né, e também com alguns elementos da natureza, vocês vão conseguir perceber que eles mantêm essa relação com quem? Essa relação com o nosso meio ambiente. Então, essa aula foi a nossa aula do dia 29 de julho. Um forte abraço aí para vocês, galerinha. Tchau, tchau!